Gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Prass e estou feliz de estar com vocês. Esse webinário de hoje, que é o último de um bloco que temos de todo o temário que temos tido de trading, onde hoje vamos ver o que é o playbook, o diário de trading, que é um tema muito importante no que é o trading profissional, porque nós podemos falar de dois tipos de aproximações aos mercados. Podemos falar de que é uma aproximação tipo turista, que é a maioria da gente. Não? A maioria da gente prova os mercados, que é isso de Forex, ao começo está muito interessante, depois fala, isso não está tão fácil como eu pensava, eu perdi dinheiro e melhor já não dou atenção ao tema, tá? O outro tipo de trader, que é o que eu aconselho, é a aproximação profissional. Isso é um trader que se treina todos os dias para ser um melhor trader cada dia, tá? E para isso precisa fazer as coisas sistemática, disciplinadamente, com um sistema de trading que possa ser consistentemente lucrativo e com o qual a pessoa possa fortalecer ou fornecer ou ficar mais forte do que é as suas finanças com o trading bem feito. Isso não quer dizer que não tenha perdas ocasionais, mas que o cúmulo de operações lucrativas seja, com certeza, maior ao cúmulo de perdas que o trader possa ter, ok? Antes de começar a entrar em matéria, vou dar um aviso de risco, onde eu falo que nossos produtos são negociados com margem por ser um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Eu vou dar, como eu dou em todos os meus webinários, os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, onde o primeiro é praticar em demo. Isso é muito importante. A gente diz, não sei, eu vou para o mercado real já. E com uma maior certeza vai acabar perdendo dinheiro. Então, os mercados não são um lugar fácil. É um lugar hostil, é um campo de guerra. Se diz que é o segundo lugar mais hostil depois de um campo de guerra real, ok? Tem um dito que fala, por o que fazemos, Deus pode perdoar a gente, mas os mercados não. O mercado é difícil, é um lugar onde precisa ter uma estratégia que funcione. Então, não tem bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. E nós estamos muito contentes de ser parte do seu treinamento como trader. Então, tem 2 jeitos de aprender, um bom e um ruim. O bom é quando você aprende, mas você não perde dinheiro, tá? E o outro é quando você está aprendendo, está perdendo dinheiro e acontece que as coisas não dão certo. Então, a conta demo, eu invito a gente que está vendo esse webinário a abrir uma conta demo e uma conta real. E operar primeiro um demo até que você possa ter um sistema de trading que seja consistentemente lucrativo. Então, isso já estamos falando de um trading profissional e o que são os 5, 6, 7 conselhos do trading, vou dar em um momento, tá? Mas ao momento que eu estou falando que você pode perder todo o seu dinheiro que você tenha na conta, é porque você pode cair em uma situação de trade out, de margin call, ou queimar a conta,
quando a perda seja muito forte e seja quase igual ao capital real que você tenha na conta. Por isso é que é tão importante sim treinar em demo, tá? Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A extinção de responsabilidade, se eu estou falando que, por favor, treine-se em demo, não tem, então, possibilidade de perda em uma demo. Tá? Eu tinha um aluno que falava, oi, cara, é que eu fico muito nervosa fazendo training, as mãos começam a tremer, eu começo a suar frio. Eu estava, olha, mas de que tamanho são as posições que você está colocando na sua conta real? E ela fala, real? Estou praticando na demo. Meu Deus do céu, na demo não passa nada. Não? Tem gente que é muito demandante de si mesma, não? E que não permite que tenha um erro. Então, por isso é que ficam tão nervosos, mas isso tem que ver com o sistema oriental de educação. Em Ocidente, se você faz um erro, a gente fala que o cara é meio burro, mas no Oriente, os maestros falam, oh, de que outro jeito você quer aprender, se não é ocasionalmente cometendo erros, tá? Então, é um processo de aprendizagem, e aqui acontece também, mas é sabido, a pessoa, o trader, é sabido se ele comete erros, mas não perde dinheiro, porque pratica uma demo, tá? Qualquer perda que o trader possa ter é responsabilidade dele, porque falamos que é muito importante primeiro se treinar em demo, tá? E a redistribuição do material aqui apresentado fica estritamente proibida porque tem direito de autor, tá? Então, entrando no que é o material desse webinário, do que é o playbook, e vamos falar de 5 conselhos. Primeiro, vamos falar das 3 M's. As 3 M's são um sistema inicial de treino. Tá? Não é uma coisa muito avançada, é para você ter a possibilidade de ser lucrativo. O primeiro é a metodologia, essa é a primeira M, que está baseada em o que é o análise fundamental e o análise técnico. Os dois tipos de análise são muito importantes. E o bom trader, ele faz a sua tarefa, faz esses 2 análises para ter maior certeza enquanto os movimentos futuros que possa fazer o mercado. A segunda M é que tem que ver com money management, que é gestão de risco, a administração do capital, do dinheiro. E na gestão de risco, é muito importante ter controlado a perda, a possibilidade de perda, para que essa se possa recuperar facilmente. E a terceira M é a que tem que ver com a mente, com o mind, não? Ter uma aproximação psicológica adequada ao trading, não certa para o trading. Não uma que opere com um dos hemisférios, que é o lóculo emocional, porque se você dá-se conta que está colocando uma posição com, vou ver o que acontece. Não, essa não é a aproximação correta. A aproximação correta é quando você tem um castição, uma vela japonesa que fala essa é a sinal de entrada ou tem um sinal de saída, e então você coloca as posições no sentido correto, tá? Então, é uma mente que opera sistematicamente, sem emoção, sem estar na montanha-russa das emoções, e muito apegado ao que é o seu sistema de trading, com disciplina, vendo isso como uma profissão, como um trabalho, tá? Então, com essas 3 M's, é o ponto de partida, é o ponto onde começa
o sistema de trade. Agora, falando de conselhos, o primeiro foi praticar em demo, e é que a conta demo é um elemento que vai estar conosco toda a vida, porque aquela estratégia, aquele sistema de trading que você tem, que está funcionando na demo, que está sendo lucrativo na demo, então você passa a real porque você já testou. Isso é o que você pode fazer com o backtesting, provando primeiro na demo, para depois passar a real, ok? Você passa a real que já está testado, mas você continua testando novas estratégias, indicadores, ferramentas de bots, não? Ou inteligência artificial, tá? O segundo conselho, então, que tem que ver com a gestão de risco, não só é o que você use uma ordem de paro de perda, de máxima perda, o que é o stop loss, mas que você gestione procurando acortar a possibilidade de perda cada vez mais, até que você blinda a posição quando você faz que o preço do stop loss seja igual ao preço de aquisição da posição, da posição. E depois, uma coisa que pouca gente sabe, mas é que o stop loss não só funciona para protegê-lo de uma possível perda, mas para também proteger um mínimo de lucro. Então, você pode usar o stop loss também nesse sentido. Então, isso é o que temos como segundo conselho. O terceiro conselho é baixe a alavancagem. Por favor, escreva o seguinte: o seu risco, o nosso risco como traders, é diretamente proporcional à alavancagem que você use. Às vezes pensamos, olha aqui, a alavancagem ajuda para que os lucros que eu tenha sejam ainda maiores, tá? Mas acontece que se o mercado troca e vai em contra de você, também as suas perdas vão ser maiores. E no começo, nós temos mais possibilidades que estejamos perdas que lucros, tá? Então, estamos falando do mercado que é 3 vezes alavancado, como mínimo. Pode ser mais alavancado, mas o primeiro alavancagem tem que ver com que, com micromovimentos do preço, você pode ganhar ou perder dinheiro. Meu nome é Carl Praz, eu sou instrutor de trading, faço trading já faz uns 17 anos, eu estou transmitindo desde a cidade do México, feliz para estar falando de trading com toda a gente de fala portuguesa. Então, o primeiro alavancagem é que você está trabalhando com decimais depois do ponto, do dígito, que é o preço. O quarto dígito é o que você chama, o que chamamos o PIP. O PIP é o Point in Price, ou em português é o ponto em preço, que é um movimento mais pequeno do preço e que geralmente vai ser o quarto dígito depois do ponto. Tem um quinto dígito, mas esse é uma fração de PIP. Então, dependendo do valor do PIP e do tamanho da posição, vai ser a quantidade que você pode ganhar ou perder com cada micromovimento do preço. Se você coloca o 0,01 de posição estándar, que vem sendo um microlote, o PIP vai ter um valor de 10 centavos de dólar, que isso é a posição mais pequena com a que nós podemos trabalhar. Depois, você pode pôr um 0,1 de posição estándar, que vem sendo um mini lote. E um mini lote, o valor do PIP é de $1.
Então, estaríamos falando aqui no México de 17 pesos, cada movimento do preço, seja para cima ou para baixo, já tem um maior peso, tá? Mas se eu coloco um lote standard, aí o valor do PIB é de $10, estamos falando de 170 pesos mexicanos, então já fica mais pesado cada PIB, cada movimento que faz o preço, tá? Então, esse é o primeiro alavancagem, o segundo é o tamanho do PIB, que você vai poder gestionar o que é o valor do PIB, dependendo do tamanho da posição, que é conhecido como calibragem da posição. E é uma arte em onde você deve controlar a possibilidade de perda, e essa se controla através da administração e gestão do tamanho da posição, ok? Mas tem ainda um terceiro alavancagem. E esse terceiro alavancagem é o que o broker dá para você, dá para nós. Pode ser uma alavancagem de 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, 1 a 3000 em alguns casos. Não? Então, como eu dizia no começo, se o seu risco, o nosso risco, é diretamente proporcional à alavancagem que nós usamos, então, a maior alavancagem, maior risco. Se você está operando com o máximo alavancagem, então você está trabalhando com o máximo risco. O meu conselho é baixe o alavancagem, 1 a 25, 1 a 30, que é o máximo alavancagem que a FCA, a Comissão Reguladora da Europa, dá para os traders iniciais, como o máximo permitido para os brokers. Além disso, então, você pode ter essa alavancagem, e é uma alavancagem bom, e a FCA da Europa diz para aquela gente que possa provar que sabe de trading, então pode autorizar uma alavancagem de 1 a 100 como máximo, tá? Então, esse é o terceiro conselho. O quarto conselho, que não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo. Isso é uma aproximação inteligente, sabida, porque 1% controlado é relativamente fácil de se recuperar, tá? Mas se perdemos 10, 20, 30% da conta, já fica muito mais difícil. Eu vou aconselhar um livro que vou escrever aqui no chat, que é o Price Action Trading Secrets. E o escritor se chama Rainer Theo. Ele é um trader muito bom, jovem, de Singapura, que soube pôr em um livro pequeno 2 sistemas de trade baseados em price action muito bons, onde na página 72 ele fala uma tábua onde ele vai pondo quão difícil vai ficando recuperar a conta quanto mais seja a nossa perda, tá? Então, o melhor jeito para gestionar, controlar a perda é preventivo. Isso tem que ser feito desde o começo, porque ao começo de uma posição não podemos ter uma ideia clara de quanto é o que vamos poder ganhar, mas você sim pode ter uma ideia muito clara de quanto é o que você pode perder nessa posição e qual deve ser plenamente controlado, tá? E o quinto conselho é não ponha muitas posições ao mesmo tempo e de diferentes instrumentos. Cada instrumento precisa de uma estratégia especial, que é algo parecido como se você estivesse aprendendo a jogar xadrez.
você não vai jogar 4, 5 jogos ao mesmo tempo, vai ficar louco. Já não vai saber o que está acontecendo cada um deles, não? Então, comece um por um, não? Um jogo, uma posição, ficou bem, aprendi, teve lucro, vamos pela seguinte, mas não coloque, porque acontece que nossas vidas são muito demandantes em questão de tempo e pode ser que você perda controle das suas posições porque já não teve oportunidade de monitoreá-las, tá? O sexto conselho é faça um plano alça, veja qual é a sua zona de validação com respeito à zona de invalidação e gestione a posição por price action ou por o sistema de canais. Sétimo conselho é o que tem que ver com o que vamos ver hoje, que é o playbook, que é o diário das suas posições de trading. E que não é suficiente com o historial que temos no MetaTrader, de quando abriu, quando fechou, mas que você possa escrever qual foi a estratégia, o seu signal de entrada, o seu signal de saída, porque como você protegeu a posição, onde saiu, qual foi a aprendizagem e o que você pudesse ter feito melhor nessa posição, tá? Então, vamos lá na apresentação desse webinário que tem que ver com o playbook. Isso está baseado num livro. O livro se chama The Playbook. É escrito por o Mike Bellafiore. Ele é cofundador de uma das melhores academias de trading em Nova York, onde ele fala sobre a importância que tem levar um livro, um diário de trading. E aqui vamos falar sobre quão importante é levar esse diário. Aqui, espera aí. Ok. Aqui. Então, temos o playbook. Esse é o meu nome. Você pode me encontrar em LinkedIn, tá? Vamos ver quais podem ser 10 vantagens que podemos ter ao momento de levar um diário. E o diário não tem limite. Você pode levar ele tão profissionalmente como você quiser. Eu faço, e tem traders que também fazem o mesmo, que sacam uma foto, uma captura de janela do seu signal de entrada. Qual foi o signal de entrada, qual foi o signal de saída, qual foi o que aconteceu com a posição, o resultado e a aprendizagem, ok? Por quê? Porque, ao final, se você tem 10, 20, 30 posições, você pode pensar, olha, de todas essas posições, qual foi na que melhor me foi? Então, que é o que fazemos? A estratégia que funcionou, você vai buscar repeti-la em condições similares para poder obter resultados também similares, tá? Vamos ver um por um esses conselhos
e vantagens que podemos ter ao momento de estar usando um diário. Pode ajudar a encontrar as melhores estratégias ou setups de trading para nós. Isso quer dizer que só quando nós... Olha, é que nós pensamos que nós vamos fazer trading cada vez que nós quisermos, não? Mas não é quando você quiser. É quando o mercado dá esse sinal para você colocar a posição, tá? Isso pode acontecer várias vezes em um dia, ou para seu sistema de trading é algo que pudesse acontecer 3 dias depois, tá? Mas que você só use esses setups, essas estratégias que já estão provadas, porque você vai ver que a maioria das vezes você pode ter lucro, ganhar dinheiro, porque você seguiu seus próprios conselhos. O dia que você não segue a sua estratégia de trading é onde tem muito altas possibilidades de ter perda, tá? 2, elimine aqueles trades que não estão de acordo com o seu sistema intelectual, emocional ou capital financeiro. Quantas vezes não acontece o seguinte, então, eu tenho tido posições lucrativas, tudo bem, porque eu estou seguindo o meu próprio sistema de trading, tá? Chega um aluno, um parceiro, não? E fala, olha, cara, eu meti umas posições no ouro, funcionaram muito bem, não? E eu coloco as posições, mas sem ver o análise técnico, sem ver o análise fundamental, e acontece que na hora da hora, eu tenho perdas por não seguir meu próprio sistema de trading. Então, é muito importante que essas estratégias estejam de acordo com o meu sistema intelectual, emocional e do capital financeiro que eu tenho. Acrescentar as suas posições em setups ou estratégias de trading A+. Com certeza, vamos ver que tem momentos onde você claramente vê a oportunidade e você fala, olha, isso é um trade A+, não? O melhor do melhor, a melhor setup, a melhor estratégia é a qual estou vendo. Mas acontece que você busca outra estratégia que não convence tanto. E o que ganhamos com uma, perdemos com a outra. Então, fique com as posições que para você sejam as mais lucrativas, ok? Manter as suas posições hasta que apareçam os movimentos de verdade. O trading precisa paciência, disciplina, precisa manter-se na posição, além que no momento possa parecer que o mercado está indo em contra. O mercado está 50%, se não aqui 60% do tempo em movimento lateral. Então, até que ele faz um movimento suficientemente forte como para eu dizer, olha, isso já pode ser um sinal de saída, é muito importante observar e ver qual é o setup que está fazendo o preço, tá? E esperar no tempo que o preço está indo em um movimento lateral, até que ele estoura, seja para cima ou para baixo, então já estamos em tendência e aí é quando nós colocamos a posição na direção correta. Manter-se afastado do que é o high frequency trading. Isso é um tipo de trading que é feito
especialmente por robots, por ferramentas algorítmicas ou robots. Então, o High Frequency Trading pode ser muito lucrativo em um tempo recorde, não? Um tempo muito pequeno, mas também pode ser muito riscoso, sobretudo ao começo, que nós não temos uma ideia clara de como fazer trading, sobretudo ao começo, tá? Acelerar a curva de aprendizagem. Isso é muito importante porque uma pessoa pode estar aprendendo, mas se tem o diário, se está anotando, escrevendo o que foi o que aprendeu, então a curva de aprendizagem se acelera. E assim é como assim é como temos aprendido, que é acelerando a curva de aprendizagem através da prática e do uso da conta demo. Quando nós temos uma estratégia já aprovada, então isso com certeza vai baixar o estresse no trading e ajuda a reconhecer os disparadores de entradas e saídas, tá? Então, é muito importante tomar em conta o que é o fator psicológico do trading. Como nós devemos estar preparados para lutar em contra da sensação de ganho, de perda, e como equilibrar essa situação. Então, isso tem que ver com o aspecto psicológico. E se nós temos um sistema já aprovado, isso vai baixar muito o nível de estresse que nós podemos ter. E com isso você vai poder reconhecer facilmente as entradas e saídas. Ajuda a que você tome os primeiros passos para o desenvolvimento das autoestratégias, tá? Porque você já tem testado e provado, e são estratégias que você sabe funcionam, tá? Que pense você em seus trades, não como uma coisa a nível profissional, e que ajude a você prevenir os câmbios que possam acontecer relativamente pronto no preço. Assim você se pode alinhar, você pode dirigir o seu caminho como trader para anos venideiros, como 2021, 22, 24, enfim, que você saiba como é que você vai aproveitar os lucros que você tem. Que facilite o cálculo da sua expectativa de trading. Isso vamos falar ao último. Primeiro, então, pode ajudar a encontrar os melhores setups ou estratégias de trading para você. O que se trata é que você possa fazer o seu próprio sistema de trading, não de fazer não de copiar um. E isso é algo que pode funcionar com agentes e pode não funcionar para outros.
os dias que você tem para fazer o copy trading, não faz de você o melhor trader. Tá? Então, é por isso que é muito importante ter uma estratégia pessoal e não depender de uma ferramenta de robot ou de copy trading, porque isso faz com que você dependa de uma ferramenta ou de um terceiro para você ser lucrativo. A ideia é que você possa fazer isso pessoalmente com a estratégia que você fez no que é a sua carreira como trader. A meta é que você faça de sua imagem um trader profissional autodirigido e que possa operar em qualquer mercado de forma consistentemente lucrativa. Isso já vimos. Pode ter ferramentas, não? Que você pode usar como trader profissional. Cada trader não pode fazer dinheiro em um setup a menos que eu faça. Então, cada é sujo e você vai ter que fazer o seu próprio sistema de trading e ver se eventualmente você tem que dar uma logo sujo. Você não vai poder fazer dinheiro com algum setup até que você faça desse setup algo de você. Então, fazer o seu próprio sistema de trading, big picture, análise fundamental, a longo prazo. The big picture, o análise fundamental, intradia, análise técnico, curto e prazo comprido. A leitura do Sinta e o price action e fazer uso da sua própria intuição. E quando nós falamos de intuição, é um tema muito complicado, porque a pessoa pode falar que eu intuí que o dólar vai subir frente ao peso mexicano, e então vai no gráfico e coloca, primeiro, antes de fazer o análise técnico, onde as maiores possibilidades de perda é a que a pessoa tem nesse momento. Fica fora daqueles trades que não vão de acordo com seu sistema europeu e capital financeiro. Encontro setup, estratégia. Encontra o setup ou a estratégia que melhor funciona para os indicados.
No final do mês, ao final do mês, a maioria dos traders verão que a maior parte das utilidades vem dos setups favoritos. E que começa. Isto se resume quanto mais você quiser, mais você vai. Acrescentar sua posição nos setups com estruturas de mecânica de preços A+, tomando em conta tendo uma lista de trade. Tenha presente o que é a regra dos setups. Tem una regla para los setups A+, por ejemplo, si de acuerdo a tu propia gestión. No arriesgas más del 1% del total de tu corporación, cual equivale a una general. Consta que yo Equivale a una gestión conservadora para... el menú del día solo tiene existencia apoyado y tengo tostada de pata. Setups para setups A+, você vai poder iniciar o território moderado e arriscar até o 2% do total do seu capital por posição, porcentagem. Se colocamos posições demasiado pequenas demais, La sopa del día es una de se colocamos posições demasiado pequenas, estaremos deixando dinheiro sobre a mesa, o qual poderia ser considerado como erro. Manter as suas posições até que apareçam os movimentos verdadeiros. Aí é quando a paciência do trader é uma coisa muito importante. Tem que se fazer, porque o mercado muitas vezes não se move tão rápido como nós quisemos, mas você pode achar. Aqui é muito importante praticar com o price action, prática mecânica dos preços utilizando canais de tendência. Não saia até que tenha sinal que, de acordo com o seu plano, indique que é um bom momento para fechar a posição e apoie indicadores que te ajudem a reconhecer bons momentos de entrada e saída. Manter-se afastado do que são as high frequency trading posições é muito importante, porque as posições feitas por humano, por gente, é muito diferente do mês. Com toda a experiência de diferentes academias de trading, prestígio, se é comprovado que a técnica de day trading e swing trading oferecem melhores resultados para um sistema de trading consistentemente lucrativo que um trading de high frequency trading, ao qual equivale a uma técnica de ultra escala. Temporalidades rápidas são mais inestáveis. Isso suele ser muito suscetível a anúncios financeiros.
No geral, esse tipo de operações utilizam uma mala gestão de risco, já que usa posições mais grandes para sacar bons rendimentos do movimento pequeno do mercado. E esse pode conduzir também a perdas consideráveis. Então, minha gente, acelerar a curva de aprendizagem, e isso é o mais importante desses 10 conselhos que tem que ver com o que é o playbook. Para usar o playbook, e essas são as vantagens de usar um playbook. Minha gente, fiquei muito contente de estar com vocês nessa tarde e noite, agora que são quase as 8 da noite, hora de Brasil, já quase meia-noite em Portugal. Eu mando muitos abraços, com muita saudade para toda a gente em todas as suas belas cidades ao redor do mundo de fala portuguesa. Meu nome é Carl Calpraz e estou feliz de estar com vocês. Até loguinho. Para a próxima semana vamos estar começando um novo bloco de uns 30 webinários de diferentes temas que vão ficar bons, vai ficar apaixonante os temas que vamos estar vendo a continuidade, tá? Tudo de bom para toda a gente. Até loguinho. Tchau, tchau.